Apocalipse 3, verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. Vamos orar? Senhor, ilumina a nossa mente agora, quando vamos estudar a Tua palavra, da mesma maneira que o Senhor fez durante o sermão. Abençoa, Senhor Deus, para que possamos sair daqui mais prevenidos, Senhor Deus, a respeito da hora da aprovação e como lidar, Senhor Deus, com as tentações. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Semana passada nós começamos a tratar desse livro, um livrinho A Tentação e a Mortificação do Pecado, de John Owen. Ele também é conhecido como o que todo cristão precisa saber. Não é o que todo cristão precisa saber a respeito de todas as coisas, mas a respeito da tentação e da mortificação do pecado. É um livro não muito fácil de você encontrar. Eu já comprei de outra pessoa durante o seminário, da editora PES, mas se você encontrá-lo pela internet, não perca a chance de tê-lo, vale muito a pena. O primeiro capítulo do livro, ele vai explicar justamente como se dá a tentação, o que é tentação, e diferenciar tentação de provação. Muitas vezes até John Owen, ele usa a palavra tentação para o próprio Deus, mas ele mostra que a tentação, quando ela provém de Deus, que ela é traduzida por provação, ela tem um fim bom. Essa é a diferença. Deus nos prova para nos aprovar. Satanás nos tenta para que caiamos em pecado. Esse foi o grande cerne da primeira aula, a gente estudou sobre isso. A segunda aula tem a ver com o fato de você entrar em tentação, que aqui em Apocalipse 3:10 é chamado de a hora da aprovação. Veja de novo o texto. Eu vou guardar da palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Veja que é uma coisa inevitável, a hora da aprovação. Todos nós passamos por uma hora chamada hora da aprovação ou hora da tentação. A questão é, Deus vai nos guardar, ou Deus não vai nos guardar na hora? O que é a hora da tentação? Como Deus nos guarda dela? Em primeiro lugar, ele diz, entrar em tentação, ou nessa hora da aprovação, muitas vezes as pessoas acham que significa simplesmente ser tentado. Essa resposta está errada, porque Deus nunca nos prometeu que estaríamos completamente livres da tentação. Jesus não iria nos ensinar a orar por alguma coisa que Deus não nos daria. Algumas tentações podem ser evitadas, mas nesta vida é impossível escaparmos totalmente da tentação. Entrar em tentação é uma experiência mais perigosa do que meramente sermos tentados. Veja, ser tentado é uma coisa, entrar em tentação é outra. Existem circunstâncias na sua vida que você não tem como se livrar dela. Por exemplo, um homem ele é tentado a respeito das suas intimidades, hoje em dia, parado num sinal. Porque de lá tem um outdoor que a mulher está seminua. Então, como é que você vai deixar de passar naquela rua? Difícil, Então, essa hora da tentação é difícil de você se livrar dela. Mas, por exemplo, se você passa a escolher aquela rua todo dia por esse motivo, então você está procurando, procurando um motivo para ser tentado. Então, Deus pode nos livrar, sim, da tentação. Deus pode nos livrar dessa hora da tentação. Mas isso não quer dizer que em todos os casos você vai ser livre da tentação. Ele pode lhe livrar de cair nela, mas ela sempre está ao nosso redor. A tentação acompanha o homem por onde ele vai. E quando eu me referi a homem agora, me refiro a homem e mulher. Outros vão dizer equivocadamente que entrar em tentação significa sermos vencidos pela tentação. Abra comigo Gênesis capítulo 39, versos 6 a 12. Gênesis 39.
Alguém, por favor, pode ler verso 6 ao verso 12? Existe um contexto, né, e é bom que você observe, né, na leitura de uma narrativa as informações que são dadas, né? Qual era a área que estava sendo tratada aqui. Verso 9, verso 6, aliás, no final, diz que José era formoso de porte e de aparência. Ora, uma pessoa, um homem feio, né, ele era formoso de porte, ou seja, deveria ser um homem forte, grande, né, e bem afeiçoado. Então, muito provavelmente, esse tipo de característica leva um homem a ser tentado mais na área, né, da sexualidade, porque as próprias mulheres vão procurá-lo. Dificilmente uma mulher vai procurar um homem feio, baixinho, né, gordinho, bagunçado. É difícil isso acontecer. Acontece, né, porque tem gente ruim para tudo, mas é mais difícil. Pode ter dinheiro, não é o caso aqui. Mas o porte dele físico chamava atenção. Não é à toa, né, que foi mencionado no texto. José era um homem de bom porte, né, e formoso. Aí vem a ideia do contexto. Ele era servo de Potifar. Lembre-se que José, a história de José é longa, né? Nós estamos aqui até já da metade para o fim, mas é longa a história dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi preso e depois passou a ser um governante do Egito. Nesse período em que ele era o segundo homem no Egito, a mulher do governante, Potifar, a mulher dele, começou a dar em cima de José. Então aqui a circunstância. Nessa circunstância você pode fugir. Ela começou a se insinuar para ele, né? E ele rapidamente mostrou que não tinha interesse nenhum em fazer isso. Veja o que ele diz no verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Eu fico imaginando a cena, né? Que mulher direta é essa, né? Ela olhou para ele e disse: vamos se deitar. Provavelmente, irmãos, aqui é um resumo do que aconteceu. Não imagine que a mulher olhou e disse: para a cama. Seria uma coisa meio estranha, né? Então, provavelmente, esse olhar era um olhar que já vinha se dando, né, ao longo do tempo. E aí é onde está o perigo da tentação. Você está brincando com fogo. Ela olhava para ele, ela olhou certo tempo e começou a gerar interesse dele, de se deitar com ele. É aqui onde mora o primeiro perigo da tentação. Porque, naturalmente, uma mulher se interessar por um homem, nisso ela não peca. Mas ela tem que se lembrar, se aquele homem é casado, por exemplo, ela deve parar por ali. Ou ela, né? Ou se ela é casada, deve parar por ali. Se ela é solteira e ele é solteiro e ela deseja ter um relacionamento com ele, que seja como Deus constituiu por meio do casamento. Então veja, não há um impedimento nessas coisas. O que há é uma delimitação de limite, como isso deve ser. E eu preciso também limitar a minha mente, até onde ela vai. Eu preciso ser senhor dos meus pensamentos.
Ela olhou e poderia ter parado no olhar, mas ela não parou. Ela disse: eu quero me deitar com você. O texto continua, verso 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu acho fantástico a sabedoria de José a respeito da lei do Senhor. Você está aqui em Gênesis 39. Não adulterarás só vai ser declarado quando? Êxodo 20. No período de Moisés já. Mas lembre-se, a lei ela foi dada ao homem desde quando? Desde o Éden. A lei do Senhor foi dada desde o Éden. Então, antes de Êxodo 20, quando a lei foi declarada e escrita em tábuas de pedra, ela já existia. E Deus revelou, né, certamente Deus revelou a Adão, e Adão saiu revelando, né, e isso foi passando por pregação. Um pai pregando aos seus filhos: adultério é pecado. Então, ele sabia disso, e ele sabia também que seria uma traição contra o seu Senhor. Ele disse: esse homem, ele me fez o maior do reino. Nessa casa, eu tenho o mesmo poder dele. Eu não sou menor do que ele. Ele só disse: uma coisa você não tem, minha mulher, porque aí também é brincadeira, né? Então tinha um limite nessa relação. A mulher de Potifar. Quando ele diz: eu não vou me deitar com você, né? Primeiro ele diz: eu não vou trair meu senhor da terra, mas também porque como eu pecaria contra Deus. A natureza da tentação não é simplesmente contra um homem, é contra Deus. Porque alguém pode dizer: meu pecado não faz mal a ninguém. Eu faço meu pecado, eu cometo meu pecado na minha casa, trancado no meu quarto, em algum lugar, e não faço mal a ninguém. Ora, você faz mal sim a Deus. É quem mais importa. Em segundo lugar, todo pecado tem consequência com o meu próximo. Lembre-se quantas vezes a gente viu quando um pecado era escondido no meio de Israel. Vocês se lembram do caso em que um homem ele resolveu pegar os despojos de guerra contra os amalequitas e não matá-lo completamente. Saul fez isso como rei. Outros homens fizeram isso. E eles guardaram os bens para si, dizendo: nós vamos apresentar ao Senhor. E Deus teve que usar um profeta para dizer: há pecado no meio de Israel. E o pecado estava secreto. E ele foi revelado para que Israel todo não fosse punido. A igreja de Cristo sofre muitas vezes, irmão, por conta do seu pecado individual. Ninguém sabe, Deus sabe. A igreja é um corpo. Então, quando o membro está saudável, o corpo todo está saudável. Quando o membro está doente, todo o corpo adoece. Então, a hora da aprovação de José foi essa, né? Primeiro, porque há uma área na sua vida que você é mais suscetível ao pecado. Pode ser diferente da minha, mas você tem uma área que você é mais propício. A área de José foi revelada, né, nas relações com mulheres, porque ele era um homem formoso. Mas você pode ter outra área, então você tem que ter cuidado justamente com essa área na hora da aprovação. Então, em primeiro lugar, ele disse não para ela, porque eu não vou pecar contra Deus. Aí a tentação foi aumentando. Veja, ele fez de tudo para que não cair naquela questão, né, com a esposa de Potifar. Mas aí ela armou um circo. Esse é o grande problema do homem. Quando parece que não tem saída para você pecar. Ele entrou na casa de Potifar. Não tinha nenhum outro servo. Muito provavelmente ela mandou todos embora. E estava só ela e ele. E ela disse: agora. Eu acho interessante o que ele fez, né? O tipo de ação que José teve. Verso 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse:
deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, saiu fugindo para fora. Duas atitudes drásticas, né? Uma mulher decidida a pecar. Ela decidida a pecar. Ela agarrou ele pela roupa e disse: você não tem como escapar. Você já se sentiu assim na hora da tentação? Parece que não tem como escapar. Mas tem. O Senhor, Ele nos dá o escape. O que foi que Ele fez? Ele não foi argumentar contra aquela mulher. Não, senta aí, eu vou lhe evangelizar, você está possuído, eu vou tirar seu demônio. Vá tentar fazer isso, né? Você vai ver o que é que vai dar. Então, ele não foi argumentar, não é hora de argumentar, é hora de fugir. E fugir do pecado para um homem não é uma desonra. Desonra é cair em pecado, cair na tentação. Então, fugir do pecado, cair em tentação, é grande desonra para o servo de Deus. Quais são duas fontes que Satanás usa para a tentação? Primeiro, o poder de Satanás age de uma maneira especial, vindo de fora para dentro. Exatamente nesse caso de José e Potifar, da mulher de Potifar. Ou você peca, né? Ou então não tem saída. Você está num quarto com a mulher. O que é que vão dizer de você, José? Né? O que é que os homens do reino vão dizer? Você negou uma mulher. Que digam o que quiser. Você não tem obrigação de pecar. Diz ainda: negue Cristo ou perderá a sua vida. Esse foi o argumento que Satanás usou contra o próprio Senhor em Mateus capítulo 4. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 4, a tentação de Cristo. Verso 2. Alguém lê do verso 2 até o verso 4. Está com fome, 40 dias sem comer, aqui aparece Satanás, o tentador. E o que é que ele oferece? Você está com fome, ele não vai oferecer uma mulher, porque mulher ali não fazia sentido, né? Não era o problema. Se você tem sede, ele não vai oferecer carne, ele só vai oferecer o que você está necessitado, que é para que você fique entre uma coisa ou outra. Se eu não pecar, eu não vivo. Porque parecia ser isso. Se eu não pedir pão, eu vou morrer de fome. A resposta do Senhor foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. O homem vive de pão, no sentido físico, sim. Ninguém consegue viver sem pão. Mas o que Cristo estava dizendo ali é: se Deus nos der o pão da vida, ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que você pareça estar sendo obrigado a pecar para não morrer, é melhor morrer do que pecar. Essa frase não é minha, é de um puritano. Ele diz que é melhor pecar, não pecar e viver a vida eterna do que pecar e viver nessa vida e ir para o inferno. Você não é, mais uma vez, obrigado a pecar. Agora, como é que você se previne do pecado? Primeiro, compreendendo a malícia de Satanás. Jesus sabia muito bem disso. Lembrando-se quem Deus é e conhecendo a sua palavra. Ele não tinha como sair daquele momento, a hora da provação. Mas ele lembrou-se
qual era o propósito da sua vida e o que Deus queria dele. Ele lembrou-se das promessas do Senhor de dar a vida eterna àqueles que cumprem a sua lei. E ele conhecia muito bem as Escrituras. Citou em cada uma das tentações. Meu irmão, se você não conhece a palavra de Deus, você todo dia vai cair cada vez mais na tentação. Né? E o fato de você não conhecer, alguém diz assim, eu prefiro não conhecer para que... Né? A gente conhece uma pessoa que diz assim, eu prefiro não me aprofundar, ela diz assim. Ora, não se aprofundar não vai lhe isentar do erro. Veja só, você pode simplesmente passar o sinal vermelho, o guarda da STTP parar você mais na frente e dizer que vai lhe multar. E você dizer, mas eu não sabia que o sinal vermelho é para parar. Né? Primeiro ele vai dar uma risada, mas depois ele vai dizer, problema seu. Não saber da lei não lhe isenta de cumpri-la, você tem que saber. Então, quanto mais você sabe, mais responsável você fica. E se você não souber, você vai pecar muitas vezes porque nem sabe. Então, cuidado com a hora da tentação. E um dos cuidados é, conheça a palavra de Deus. Uma outra fonte de tentação, diz John Owen, o poder do pecado que habita em nós, que age de um modo especial a partir do nosso interior. Ele vai dizer que o pecado que habita em nós é como um ladrão, é como um traidor. Não tem aquelas figurinhas, né, que tem no ombro tem um anjinho e do outro tem um demônio? Eles não estão no seu ombro, não. Está no seu coração. A figura está errada. Ele está dentro de você, toda hora dizendo, faça que não tem nada demais. Uma imagem que John Owen vai dar aqui é a respeito de um vendedor. Sabe qual o trabalho de Satanás? É um trabalho de um vendedor. Né? Nunca vi uma imagem tão certa como essa. O vendedor, qual que o vendedor faz? Todo dia ele está lá, ó, batendo na porta, insistindo, persistindo. Até o dia que você diz assim, meu Deus do céu, eu vou abrir a porta, nem que seja para dar uma esculhambação nesse homem. Quando você abre, ele entra e lhe convence. Porque vendedor bom é assim, persistente e bom argumentador. Satanás é como esse vendedor. Ele não quer simplesmente, ele não quer vender uma coisa boa. Ele quer vender um produto que vai lhe levar à morte. Todo dia ele está batendo na porta do seu coração. Uma outra figura equivocada que se usam é quando, por exemplo, Cristo, né, no Novo Testamento é dito que ele bate à porta. Ele está à porta e bate. O pessoal usa aquilo ali para quê? Alguém sabe? Como se fosse para você se arrepender, não é isso? Isso não está certo. Jesus não bate a porta do meu coração para eu abrir para arrependimento. Não existe. No seu coração, para você se arrepender, ele tem que arrombar a porta. Ele disse, se ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele tem que entrar no seu coração. Quem está batendo na porta do seu coração não é Cristo. Quem está batendo na porta do seu coração, nesse sentido, é Satanás. O vendedor insistente. Né? Que ele fala do produto como se fosse o melhor produto do mundo. Porque o que é o pecado? O que é que promete um vendedor? Você compra, né, um copo d'água do vendedor, ele chega ao ponto de dizer que ele vai matar a sua sede o resto da vida. Quando na verdade você vai ter sede 15 minutos depois. O pecado, ele lhe promete vida, mas na verdade o salário dele é a morte. O pecado, ele diz, você vai ser livre. Saia dessa igreja, meu irmão, você vive preso, você vive completamente oprimido pela lei. Mas na verdade, em vez de entregar liberdade, ele lhe entrega prisão, escravidão. O pecado, ele vem colorido, mas a Bíblia diz que quem habita no pecado habita nas trevas. Então lembre-se disso, quando o pecado bater à sua porta, lembre da figura do vendedor. O vendedor, ele sempre tenta argumentar para vender, nem que seja um produto ruim. E Satanás é esse vendedor. O que ele está lhe oferecendo é a morte. Depois de falar sobre as fontes da tentação, a gente precisa considerar
alguns pontos a respeito dessa hora, chamada hora da provação. Diz assim John Owen: quais são os meios comumente utilizados para levar a tentação a esta sua hora? Quando a intenção de Satanás é levar a pessoa a entrar em tentação, ele frequentemente e persistentemente traz a tentação específica à lembrança da mente. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem um testemunho. Essa semana estava inclusive rodando aí pelo Facebook. E quando ele era mais novo, né, com cerca de 17 anos, ele nasceu, né, foi criado na igreja, juntamente com alguns amigos que eles eram filhos de presbíteros, de liderança da igreja. Passaram o início da adolescência na igreja, e quando foram terminando a adolescência para o início ali da idade adulta, eles foram para o mundo, abandonaram a igreja, começaram a ir para barzinho durante a semana, beber, sair com mulher, jogo e tudo mais. Teve um dia que Deus resgatou a vida dele, e só dele. E ele voltou, né, para contar essa bênção para os seus amigos. Nenhum amigo dele voltou para a igreja. Todos disseram que não dava uma semana para que ele largasse a fé. Ele está há quase 40 anos na fé, pastor da igreja do Senhor. Um dos amigos morreu baleado. Ele diz até o apelido dele era baleado, porque ele já tinha sido baleado antes. Morreu, né, com um tiro da polícia. O outro está preso. O outro nunca mais voltou para a igreja. Só ele que voltou. Ele diz: Deus me perdoou, me deu uma família, e eu graças a ele, estou na fé até hoje. Mas ele diz assim: os meus pecados dos 17 anos de idade ainda continuam na minha mente. Ele era um homem viciado, além de bebida, jogatina, em prostituição, pornografia. Ele diz que essas coisas não saem da mente dele até hoje. Quantos não poderiam dar esse mesmo testemunho, ou testemunho semelhante? Saiba de uma coisa, irmãos: os seus pecados do passado, a memória que você tem aí, Satanás vai usar para lhe derrubar. O que nós precisamos é compreender essas coisas, saber com quem nós estamos lidando, para não permitir que esses pecados e pensamentos do passado tomem conta do nosso presente. Ele vai usar e vai entorpecer a nossa mente. Segundo ponto a respeito da hora da provação, ele diz assim: se um cristão vê seu irmão cair em pecado, ele deveria de pronto odiar o pecado, sentindo compaixão pela queda do irmão e orando por sua libertação. Quando Himeneu e Fileto se afastaram da verdade, outros também caíram do mesmo modo. 2 Timóteo capítulo 2, 17 e 18. Há um sentimento estranho, irmãos, que quando a gente vê alguém da igreja caindo em pecado, parece que dá uma certa alegria que a gente quer contar aos outros, né? É a alegria de falar da desgraça do outro. Você não está falando para chamar, para orar. Você está falando porque parece que você gostou de alguém ter pecado na igreja. Porque parece que ali cria-se um precedente. Se fulano que é fulano pecou, imagine eu. Aí agora o que é que acontece com o seu pecado? Ele como que diminui. Olha, se fulano que é diácono pegou, se fulano que é presbítero pecou, imagine eu. Mas não é assim que você deve pensar. Quando alguém na igreja peca, você deveria odiar o pecado, porque parte do corpo de Cristo acabou de adoecer. E isso vai influenciar na sua vida. Quando alguém na igreja é disciplinado, e essa disciplina é trazida a público, a igreja não pode se alegrar. A igreja tem que se entristecer com o pecado do outro, para que você não caia no mesmo erro. Também não pode se revoltar com a liderança que de maneira firme disciplina, porque se não for assim, vai se alastrar com os outros. Então o pecado não é brincadeira, irmãos, nós devemos tratar com seriedade. Em terceiro lugar, ele vai dizer: o mal de uma tentação pode ficar escondido pela introdução de outras considerações que muitas vezes são por si mesmo boas. Por exemplo,
A tentação para que os Gálatas caíssem da pureza do Evangelho se fazia acompanhar da promessa de ficarem livres de perseguição. O desejo de escaparem da perseguição acrescentou poder à tentação de se afastarem da pureza do Evangelho. Satanás só lhe tenta com alguma coisa que você quer e você deseja ter. Mais uma vez, ele nunca vai lhe tentar com uma coisa que você não gosta. Você gosta de chocolate, ele vai tentar para que você seja chocolatra. Você é um homem, gosta de mulher, graças a Deus por isso, irmão. Numa situação como a nossa, muito mais. Mas gosta da sua. Você é um jovem e deseja se casar, cuidado, né, com o namoro, para que isso não vire um pecado. Por fim, ele vai tratar do último ponto, que é a ligação do medo com a atração. Ele diz assim: quando a tentação combina o poder do medo com o poder da atração, chegou a hora da provação. Por exemplo, no caso de José, qual foi a hora da provação dele? Alguém pode dizer exatamente qual foi a hora crítica, o clímax? Perfeito. Teve uma hora que tinha mais gente na casa, foi mais fácil dele se desvencilhar. Mas teve uma hora que estava só ele e ela. Ali é a hora da provação. Então, naquele momento, não tem dúvida, teve um medo de pecar contra Deus, mas teve atração por aquela mulher. É a fórmula perfeita para a queda. Né? Que o pessoal chama a fome com a vontade de comer. Tá posto ali. Se você não vigiar, você vai cair. Ele vai falar também sobre Urias e o assassinato de Urias por Davi. Urias matou Davi por quê? Calma, Caio. Deixa os irmãos falarem também. Aliás, Davi matou Urias por quê? Perfeito. Os irmãos estão ligados aqui. Vou anotar um ponto aí para Yuri. Davi matou Urias por quê? Quem era Urias? Marido de Batseba, né? Por que Davi matou Urias? Ele tinha medo. Porque Urias poderia descobrir a traição. Ele iria perder a mulher e ia perder provavelmente o reinado. O povo ia se revoltar contra Davi. Então, um assassinato foi provocado por medo e atração. Medo das consequências do pecado e atração por aquela mulher. A atração que você tem por uma coisa boa pode lhe levar a fazer coisas ruins para poder ter aquela coisa boa. E você não precisa fazer isso. Por exemplo, para Davi ter uma esposa, ele só precisava pedir a Deus. Deus deu tantas a ele, né? 1 Samuel 12, ele diz: eu já dei tantas mulheres, eu daria mais se você me pedisse. Mas você foi justamente tomar a mulher que não era sua. E isso é pecado. Então tenha cuidado. Quando o medo e a atração se juntarem, você está diante da hora da tentação. Perfeito. A gente tratou disso lá atrás, né? São de consequências distintas. Não é a mesma coisa você no coração pecar e depois você ir lá tomar a mulher e matar o marido. São coisas distintas. Caio tem razão, porque está se introduzindo no nosso meio um pensamento que tenta dizer que a atração por uma coisa errada não é pecado. Né? Eu citei aqui, na semana passada, se eu não me engano, um livro da editora Vida Nova, que está tentando dizer aí que você, por exemplo, você ter desejo homossexual não é pecado. Né? E ele diz mais, né, que é melhor você obedecer a Deus, né, e não pecar, né, você ter tentação por um homem e não pecar, do que você ter tentação por mulher e pecar. Como se a tentação em si, a atração por homem já não fosse pecado. Um homem que tem atração por outro homem, ele tem um problema sério com Deus. Ele tem que se arrepender ali, mas não é a mesma coisa depois de ele se deitar com outro homem. Assim como não é a mesma coisa entre adultério no coração e adultério na prática.
Todos os dois são dignos da ira de Deus, mas as consequências são muito maiores quando o pecado é consumado. Então, como evitar cair em tentação? Primeiro, vigiar e estar sempre alerta. Né? Tem um texto da palavra de Deus, abre aí comigo, o último de hoje. Mateus 26, 41. Alguém lê, por favor, alguém que não leu ainda. Vigiar e orar. Esses são os dois grandes instrumentos que você tem na sua mão para não cair em tentação. O que é vigiar? Não é o que estão fazendo aqui no Alto Branco, não sei se vocês viram, essa igreja, que é uma seita ali, Igreja Nacional, estão fazendo torre de vigília, você viu lá? Uma torre que dava para a gente abrir umas 10 congregações com o que estão gastando lá para fazer essa torre. E o pessoal vai subir e vai orar lá em cima. Que significado tem, né? Que dinheiro mal gasto. Vigiar, meu irmão, é você toda hora estar alerta com as tentações que estão ao seu redor. Você ser uma pessoa diligente com a tentação, não permitir que ela tome conta do seu coração. E ao lado disso, orar. Orar para que Deus lhe livre das tentações que são possíveis. E se você estiver na hora da tentação, você possa, como José, fugir dela. Na hora da provação, você não tem que argumentar com a provação. Você tem o quê? Fuja da tentação. É o melhor remédio para não cair em pecado. É orar, vigiar e fugir. Difícil, irmãos, fugir das tentações na nossa época. Se eu não me engano, quinta-feira, no discipulado, a gente estava falando aqui também sobre esse tema, né, de outra maneira. E a gente falava como é difícil hoje você assistir até um filme, né? Falava aqui com o pessoal que estava no discipulado. E difícil assistir um filme, porque você olha a sinopse, parece uma coisa tão inocente. Você olha a classificação de idade, 12 anos, 14 anos, quando você vai olhar é coisa absurda. Então é difícil você toda hora conseguir se livrar das tentações, mas você tem que ser diligente de se livrar de quantas for possível. E se você estiver na hora da tentação, lembre-se, quem é Deus, lembre-se da palavra dele, use esses argumentos no seu coração e fuja. É a melhor coisa que a gente pode e deve fazer a respeito da tentação. Amém. Vou pedir ao nosso irmão Yuri que ore agradecendo a Deus. Alguém tem algum comentário a fazer? Pergunta? Então vamos orar.